Bom dia, segundo ano. E aí, como passaram de fim de semana? Espero que bem. Então, nessa semana a gente já vai para a semana 4 do PET volume 3. Vamos iniciar nosso estudo sobre radioatividade. O que é radioatividade? Fenômeno nuclear. Então, nessa semana você vai conhecer um pouco sobre o contexto histórico da descoberta da radioatividade. Apesar do cientista Becquerel ter levado o maior prêmio da comunidade científica, há uma controvérsia de interesse nessa história. Ou seja, ele pode ter levado o prêmio, mas 12 outros cientistas, todo mundo sabe, na verdade, a descoberta da radioatividade foi devido a Marie Curie. Então, o objetivo da nossa aula dessa semana: analisar fenômenos naturais e processos biológicos com base na relação entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoam processos positivos, minimizam impactos socioambientais e melhorem condições da vida em âmbito local, regional ou global. Ou seja, a radioatividade ela pode ser usada por bem ou portanto por mal, ou seja, igual a bomba atômica, a criação da bomba atômica, alguma coisa do mal. Mas ela também pode ser utilizada para salvar vidas, para melhoramento da saúde, melhoramento da medicina, igual muitos equipamentos é baseado na radioatividade, como por exemplo, tratamento do câncer, que é a quimioterapia. O elemento que utilizado é um elemento radiativo. Então, primeiramente, nessa semana a gente vai ver sobre o contexto histórico, que é uma parte mais teórica, uma parte mais de interpretação de texto. Então, começando. Em quase todos os livros didáticos, associa a descoberta da radioatividade ao francês Henri Becquerel, que observou um fenômeno misterioso envolvendo material e mineral. Porém, não foi bem assim. Becquerel focava seus esforços no estudo de fenômenos de fosforescência. Fenômenos de fosforescência é como, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, um material que pode brilhar no escuro. Quando você brilha no escuro, que floresce, tipo a lâmpada fluorescente e as lâmpadas LED. Trabalhava com minerais irradiados pelos raios solares e posterior emissões de raios. Então, em um certo dia, no ano de 1896, o francês Becquerel se deparou com um mistério em sua gaveta escura. Estavam minerais que era capaz de imprimir e uma placa, a silhueta de uma chave presente na gaveta. Ele constatou, então, que um composto de urânio, sulfeto de potássio e uranilo, cuja forma está conhecida de dois átomos de potássio, um átomo de urânio, com dois átomos de oxigênio, entre parênteses, dois átomos de enxofre e 8 átomos de oxigênio. Apresentava a interessante característica de causar uma mancha numa chapa fotográfica, mesmo no escuro e embrulhado no papel. Ou seja, a partir dessa descoberta de Becquerel, deu o surgimento das placas de raio-x. Então, como mostrar nesse exemplo aqui, é um vidro, por exemplo, do Becquerel, um envelope escuro contendo a chapa fotográfica, um envelope contendo a placa fotográfica. Fica dentro um vidro, o composto de urânio, radiações, onde que esse composto de urânio gerou umas manchas nessa placa, ou seja, foi usado por Becquerel em sua descoberta. As manchas escuras, as manchas locais mais atingidas pela radiação. Então, a interpretação de Becquerel foi a seguinte. Era de que o composto emitia algum tipo de raio capaz de atravessar o papel e atuar sobre a chapa, que chamou de hipofluorescência. Essa propriedade era semelhante às dos raios-x descobertos um ano antes pelo alemão Rothe, ou seja, esse Rothe ele descobriu as placas de raio-x da seguinte forma: por algum descuido dele, sem querer,
Ele foi verificar, tirou tentar raio-x da mão da mulher dele. Aí pegou a anel, verificou então a descoberta do raio-x. Então, ainda no mesmo ano, Becquerel percebeu que os raios de urânio ionizavam o gás, isto é, provocaram neles o aparecimento de íons, tornando-os condutores de corrente elétrica. Os condutores de corrente elétrica. Mas no ano mais tarde, um alemão chamado Hans Jeff utilizaria essa propriedade para criar os contadores de Genk. O que é contador de Genk? Contador de Genk, ele mede a quantidade de radiação presente no corpo das pessoas ou no próprio ambiente. Ainda é muito usado para medir a radiação de pessoas que trabalham em usinas nucleares, ou seja, para verificar a quantidade que essa pessoa adquiriu de radiação nessas usinas nucleares, até mesmo no meio ambiente, para verificar a quantidade de radiação, porque todo mundo sabe que radiação, ela pode causar sérios problemas de saúde, principalmente o câncer, né? Então, no final de 1897, a polonesa Marie Skłodowska-Curie, que na época era casada com Pierre Curie, e aí a partir daí ela passou a se chamar de Marie Curie. Ela estudava os minerais e substâncias minerais. Não, desculpa. Onde que ela estudava minerais e substâncias minerais ao urânio, que emitia radiação e passou a se interessar pelo fenômeno descoberto por Becquerel. Ou seja, ela não concordava pelo Becquerel ter falado, não, esse mineral parecia na própria devido à hiperfervescência. Ela não concordava, ela estudou profundamente para verificar isso. Então, seguindo. Então, ela fez uma revisão do trabalho de Becquerel e negou que o fenômeno tratasse de fosforescência e passou a defender a ideia da radiação do mineral, que era uma propriedade atômica, ou seja, que a radiação era uma propriedade do próprio mineral. Então, em abril de 1898, ela em suas pesquisas, percebeu que, além do urânio, outro elemento conhecido, o tório, também emitia misteriosos raios de radiação. Começou, então, a suspeitar da existência de elementos radiativos desconhecidos. Então, foi pesquisando, aí chega em vários outros elementos químicos e percebeu que esse elemento também era radioativo. Aí foi fazer essa pesquisa. E aí, em julho do mesmo ano, recorrente de 1898, com a ajuda do seu marido, o físico francês de renome chamado de Pierre Curie, onde que era casada com ele, descobriu um novo elemento que chamou de polônio, em homenagem ao seu país da Polônia. E alguns meses depois, ambos descobriram um elemento também mais radiativo, que era chamado de nome de rádio. Então, ainda em 1898, o Ernesto Rutherford, que descobriu o modelo atômico de Rutherford, do planetário solar, ele utilizou uma tela fluorescente para detectar as radiações provenientes de material radioativo. Então, com o auxílio de placas metálicas eletricamente carregadas, descobriu que havia dois tipos de radiações, a radiação alfa e a radiação beta. Então, como posso mostrar, duas placas carregadas. Ele pegou uma amostra radiativa, um bloco radiativa, aí duas placas eletricamente carregadas e emitiu essas partículas. Aí, a partir disso, Rutherford descobriu que existem duas partículas, a alfa e a beta. Onde que a partícula alfa, a radiação alfa,
segundo ele, deveria ser formado por partículas de carga positiva, uma vez que seu feixe é atraído seu feixe era atraído pelas partículas negativas. E quanto à radiação beta, deveria ser formado por partículas negativas, pois seu feixe era atraído pelas positivas, ou seja, a alfa era considerada positiva e a beta negativa. Além disso, como as partículas alfa sofrem um desvio menor, como mostrado aqui, isso significa que elas devem possuir massa maior do que as partículas beta, pois quanto maior for a massa de uma partícula, maior será a sua inércia e, portanto, mais difícil será alterar sua trajetória. Porém, em 1990, um outro cientista, Paulo Village, na França, ele descobriu uma outra partícula chamada de radiação gama, que não apresentava carga elétrica. Então, a partir de todos esses experimentos, tanto de Nestlé, Marie Curie, a Marie Curie, ela ganhou 2 prêmios Nobel, como pode ser mostrado aqui. Marie Curie ganhou 2 prêmios Nobel, um em 1903 e outro em 1911. E seu marido, Pierre Curie, ganhou um prêmio Nobel em 1903. Mas como antigamente eles tinham preconceito que mulher não podia ser cientista, um prêmio da Marie Curie, quem recebeu ele, quem tirou o benefício dele foi seu marido, por causa desse preconceito. No final, eu vou passar uma sugestão de filme bom para vocês verem, que está em alta na Netflix, chama Radioativo. Conta toda essa história sobre a radioatividade, descoberta desses material radiatório. Assiste, que vai ser muito bom para auxiliar nas atividades da semana 4. Então, a partir daí, o que é radioatividade? Então, denomina-se radioatividade a atividade que certos átomos têm de emitir partículas alfa, betas e raios gama. E radiação eletromagnética, que é a radiação eletromagnética de seus núcleos instáveis para adquirir estabilidade. A radioatividade, também chamada de ondas ou radiação eletromagnética, são formadas por um campo elétrico, como mostrado aqui, um campo elétrico, o de vermelhinho, perpendicular ao plano de um campo magnético. Um campo elétrico e um campo magnético perpendicular entre si a direção de propagação da radiação, ou seja, o de vermelho mostra o plano de propagação da onda elétrica em perpendicular com a da onda magnética, gerando assim a radiação eletromagnética. Um exemplo, esse tucano aqui, o tucano e a vegetação ao seu redor, eles são radioativos. Todo ser vivo emite pequena quantidade de radioatividade devido à presença em seus organismos de átomos radioativos, como, por exemplo, carbono e carbono. Por exemplo, a gente, corpo humano, nosso corpo emite toda hora radiação. O celular que você usa emite radiação infravermelha. Então, a gente está emitindo tudo, porque a gente emite que tem carbono e carbono no corpo, celular, computador, televisão, tudo que você pode imaginar de equipamento eletrônico, até alguns alimentos, tem presença, nem que seja pouco de radiação. Aqui, por exemplo, nesse quadro aqui, nesse esquema aqui, tem os o espectro eletromagnético, as ondas de rádio, que inclui a televisão, AM, FM, comunicação, a internet, aeronáutica, é um tipo de onda eletromagnética. Ondas de micro-ondas, que, por exemplo, do forno de micro-ondas está dentro. Infravermelho, que é, no caso, forno fogão.
O UV, que é ultravioleta, que está também presente responsável pelo bronzeamento, na energia solar, luz visível, como lâmpada, câmera fotográfica, raio-x, que é os aparelhos de radiografia, e radiação gama. Raio-x é considerado como energia de alta frequência e muito perigoso. Então, você pode observar que todas essas radiações, elas têm uma mesma velocidade. O que diferencia elas é seu comprimento de onda e sua frequência. À medida que vai aumentando a sua frequência, mais perigosa ela vai se tornando. Eu vou falar isso posteriormente, então. Como fala que todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade de propagação no vácuo. Ou seja, elas não precisam de um meio para propagar. As ondas eletromagnéticas, vocês veem que é igual a onda mecânica. Igual a luz. Por exemplo, a luz precisa de um meio para se propagar, né? Elas não vão se propagar sozinhas, precisa de algum meio, igual as ondas eletromagnéticas. Elas não se propagam. Por exemplo, celular. Você está começando no celular. Você acha que o celular tem emitir alguma onda? Emite. Por quê? Só que você não vê, é uma onda invisível. Então, no ar, essa velocidade é praticamente a mesma. O que diferencia uma onda eletromagnética da outra é a sua frequência, que é expressa em hertz, ou seja, a oscilação por segundo. Quanto maior essa frequência, maior é a onda emitida e mais perigosa ela pode ser. Então, agora, a radiação, como eu falei, pelo espectro magnético, ela pode ser classificada como radiação, como uma radiação ionizante e não ionizante. Eu vou falar a radiação ionizante. É aquela que a partícula alfa, beta e raios gama possui energia suficiente para ionizar os átomos e moléculas. Ou seja, essa ionização pode conduzir às reações quimicamente anormais e à destruição da célula ou alteração das suas funções. Isso é particularmente preocupante no caso de lesões no material genético, o que pode causar uma reprodução celular descontrolada, provocando o câncer. A alteração do material genético da célula reprodutiva, espermatozoide e óvulo, pode causar doenças hereditárias nos filhos que o indivíduo pode gerar. Por exemplo, na radiação ionizante, você tem uma radiação, foi no seu material genético, essa radiação tem energia suficiente, aí ocorre uma reação química. Aí esse material genético alterado pode alterar a energia ionizante, principalmente uma energia radiação ionizante. É o raio-x, por exemplo, que os médicos geralmente falam, não deixar a gente fazer muitos raios-x, por uma vez por ano, porque esse raio-x ele pode causar alteração do material genético e atrair o câncer. Por isso que ninguém faz raio-x, por exemplo. Ah, eu tô com uma dor na coluna. Ah, eu tô com uma dor no braço. Eles não recomendam fazer raio-x sempre que vai no médico, por causa dele ser ionizante, ter energia suficiente para ionizar, podendo alterar o material genético e trazer vários sérios problemas de saúde, que no caso é o câncer, né? E que no caso é os raios gama, são geralmente os mais perigosos em virtude de seu elevado poder de penetração, que estão presentes no raio-x. Então, o mais perigoso é os raios gama presentes nos raios-x. Então, já as radiações não ionizantes não possuem energia suficiente para ionizar a matéria, assim não alteram a estrutura molecular, mas também pode causar aumento da temperatura e agitação das moléculas, mesmo assim tem que manter o cuidado. A radiação não ionizante é uma modalidade de radiação de baixa frequência e baixa energia, também denominada de campo eletromagnético, que propaga através de uma onda eletromagnética constituída por um campo elétrico e um campo magnético, podendo ser proveniente de fontes naturais e não naturais, como por exemplo, uma fonte natural, energia do sol, não naturais, celular, televisão, eletrodoméstico, etc. Então, a exposição aos campos não ionizantes não são um fenômeno recente. Embora a exposição não natural tenha aumentado no século XXI, em função das demandas por eletricidade, aprimoramento tecnológico e mudanças no campo
no comportamento social, quanto maior a intensidade do campo magnético externo, maior a circulação de corrente no interior do corpo humano. Tanto os campos elétricos como magnéticos podem, quando suficientemente intensos, produzir estimulação em nervos e músculos, afetar outros processos biológicos. As evidências sugerem que a exposição crônica à radiação não ionizante de baixa frequência e fontes de campo eletromagnético de frequência extremamente baixa pode aumentar o risco de câncer em criança e adulto. Ou seja, se você tem vários contatos com a radiação não ionizante, pode também trazer problemas de saúde, como câncer. Se você fica muito tempo exposto no sol, muito tempo no sol sem proteção, você pode trazer sérios problemas de saúde. Mas ela é menos do que a ionizante. Mas tudo tem que proteger. Todo tipo de radiação você tem que tomar o devido cuidado. Então, o que mostra a classificação daquele espectro em radiação não ionizante e radiação ionizante. Você pode observar aqui, se analisarmos essa imagem, percebemos que quanto menor comprimento de onda, que é da direita para a esquerda, maior a frequência. Não, da esquerda para a direita, quer dizer, comprimento de onda da esquerda para a direita, quanto menor o comprimento de onda, maior será a sua frequência. Isso chega na radiação ionizante, que é capaz de causar danos ao DNA, uma vez que são capazes de romper as ligações, ou seja, para as células, causar o câncer, ou seja, que no caso, por exemplo, as únicas que vai ser os raios cósmicos e o raio-x. A radiação ultravioleta tem um pedacinho dela que pode causar. Mas só um pedacinho. O restante, ela não causa tanto alteração no DNA. Igual a radiação invisível. Assim como as ondas micro-ondas, aqui a radiação invisível. E as ondas micro-ondas e as ondas de rádio, elas ficam numa reação fora da radiação ionizante. Não é capaz de causar dano ao DNA. Somente as reações que são ionizantes causam algum dano no DNA. Isso é uma questão 2 da semana 4 cobra isso. Então, alguns danos que a radiação pode causar ao ser humano. No quadro A, mostra a exposição de um ser humano a uma alta dose de radiação que pode dar origem a efeito imediato. No cérebro, primeiro, danos cerebrais pode causar delírios, convulsões e morte. Danos aos olhos pode provocar catarata. Lesões à boca pode incluir úlceras renais. Estômago, intestino. Quando lesionados, provoca náuseas e vômito. Infecções intestinais podem levar à morte, onde que causa a maioria das vezes o câncer de intestino. Danos a crianças em gestação podem incluir retardo mental, particularmente se exposição à radiação ocorrer no início da gravidez. Danos aos ovários ou testículos. Provoca esterilidade ou afeta os filhos que o indivíduo possa vir a gerir. Lesões na medula óssea. Pode provocar hemorragias ou comprometer o sistema imunitário, ou seja, imunológico. E ruptura de vasos sanguíneos. Levar a formações de hematomas.
Agora, no esquema B, mostra as fontes de radiações a que os seres humanos estão sujeitos. Em 50% de randônio, 8% de radionuclídeos presentes no solo e na sorte, raios cósmicos, que é o raio gama também, 11% de radionuclídeos presentes no corpo, carbono 14, potássio 40, 3% de exposição relativa à profissão e os trabalhos industrializados e 15% os raios gama, raios X e raios gama. Onde que pode notar que 80% da parte de refere a fontes naturais que não conduzem necessariamente a problemas de saúde. Por exemplo, eu pego os 8%, esses daqui, ó. Aqui nos 88%. Os 82% inclui esse 8 aqui, esse aqui, esse e esse. Esses aqui. Não tem muito perigo. Então, pessoal, para mais curiosidade, eu sugiro que vocês assistam o filme da Netflix, que foi lançado esse ano, que saiu em 2021 na Netflix, mas foi lançado em 2019. Ele chama Radioactive. É a história de dois caras, o Mercury e Pierre Curie, que descobriram a radioatividade. Assiste o filme e depois me conta o que achei. Eu li o seu artigo. É de um conhecimento excepcional. Meu instinto é de que há outro elemento. Acha que descobriu um elemento desconhecido? A ciência está mudando. E as mesmas pessoas que estão fazendo ciência antes acreditavam que a Terra era plana. Saia do meu laboratório. Se a minha ciência não fala por si só, os senhores com certeza não a compreenderam. Eu vou provar que estão errados. Todos achávamos que os átomos eram finitos e estáveis. Bom, alguns deles não são. Eu chamo de radioatividade. Nossa descoberta pode curar o câncer. Extraordinária. Você mudou o mundo. Nosso trabalho foi indicado para o Prêmio Nobel. O prêmio só menciona o meu nome. Você roubou minhas ideias. Como ousa receber os aplausos? Isso é maior do que nós dois. Só queria fazer uma boa ciência. Estão dizendo que meu rádio deixa as pessoas doentes. Pode ser levantada a questão se a humanidade se beneficia de conhecer os segredos da natureza. Eu passei toda a minha vida tentando entender o impossível. Essa é a minha luta e eu vou vencê-la. Bons estudos e até quinta-feira nas correções.